Olá, os novos produtos lançados pela Assessoria de Comunicação com foco no público interno são o destaque desta edição. O Justiça Eleitoral na TV está no ar. Alguma discussão com relação à ata? Aprovo. Aprovada. Expediente? Também aprovo. Algum expediente? Na sessão administrativa de propostas? Obrigado. Eu quero consignar que a Secretaria Judiciária está aí a mostrar as constituições brasileiras desde de 1824, a última. Então, como eu disse naquele primeiro dia, a gente tem os vários eventos do mês de janeiro. E dizer que o Centro de Memória nosso do TRE passou já pela biometria em Parnamirim e está hoje em Goianinha, e assim será até o último momento das biometrias. E também eu tive hoje lá em Parnamirim, vi que muita gente se interessou em saber sobre a nossa história. Então é isso que eu tenho dito, a gente não pode saber as coisas aqui dentro dessas paredes. A gente tem que sair daqui, nada melhor do que a memória, né, o Centro de Memória, nada melhor do que a EGE, nada melhor do que os programas que temos levado nesse tempo que a gente está aqui à frente do TRE. Então, estão aí, está aqui inclusive fisicamente. Eu queria deixar consignado uma moção realmente por essa menina de 19 anos, estudante de turismo, que era prima da nossa Francineira, aqui da Ascom, que foi morta, né, aqui na Itapetinga, todo mundo viu, inclusive teve uma evidência muito grande essa semana, né, aqui por conta dessa violência. E no mesmo momento em que a menina morria, quando uma sogra da irmã soube, também veio a morte. Então, é uma família que está duplamente enlutada, a família de Franco. E deixar já consignada aqui, eu gosto muito de dizer que a gente tem que elogiar as coisas boas, e nós estamos aí com a Ascom, nota 1000. Nós temos aí uma biometria, onde a gente tem passado pessoalmente, a gente tem visto que o trabalho da Ascom é intenso, intenso, nas rádios, nas próprias zonas eleitorais. Então, parabéns aí por enquanto a Renato e a equipe toda. Eu estou dizendo que amanhã uma equipe está indo para o Tribunal de Sergipe. Já tenho autorização do TJ, mas eu estou dizendo aqui ao Pleno, alguma discórdia. Vamos aí levando a nossa diretora, o secretário de Informática e a Peri, que Planejamento Estratégico, e Zé Roberto. Amanhã voltaremos no outro dia, no dia seguinte. E aqui, como os indianos dizem, uma notícia hospitaleira, como eles falam, né? Aqui a gente teve uma nota 9,96 para a Justiça Eleitoral. E aqui eu trouxe até a matéria, quem quiser ler, né? Uma coisa assim, fantástica, como a Justiça Eleitoral realmente é evidenciada, inclusive no ranking da Economist Intelligence, o NIT. Está aqui para quem quiser ler, eu deixo aí, porque é muito bom a gente saber que a gente trabalha mesmo e somos nossos juízes aí, juízes eleitorais, que estão à frente desde que da implantação da Justiça Eleitoral, que tinha um período que sequer vencimentos os juízes recebiam. Senhora Presidente, o processo já identificado por Vossa Excelência está em mesa e trata de prestação de contas de campanha de Ricardo Mendonça Fernandes,
representado pelo advogado Dr. Fábio Machado da Silva. O requerente concorreu, foi candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2014. Após o relatório de diligência preliminar, a Comissão de Análise de Contas manifestou-se pela desaprovação das contas. A Procuradoria Regional Eleitoral, acompanhando o entendimento da CACEL, também opinou pela desaprovação. Entretanto, concluídos os autos, esse relator baixou o feito em diligência para que a CACEL pudesse se pronunciar acerca da existência de um cheque compensado e devolvido 2 vezes por falta de fundos, dada a inexistência de manifestação técnica sobre esta peça que repousa as folhas 77 dos autos. Ato contínuo, acatando a sugestão da CACEL, o prestador foi intimado para manifestar-se acerca da falha e deixou transcorrer em náuseas o prazo de que dispunha. Novamente intimado para o parecer. Com nova vista dos autos, a CACEL reiterou sua posição de desaprovação das contas e o Ministério Público, em parecer complementar, não se manifestou. É o que importa relatar, senhora presidente. E no mérito? No mérito, as falhas apontadas consistiam em ausência de canhotos de 2 recibos eleitorais, divergência entre as informações relativas a despesas apresentadas na prestação de contas final e nas parciais, e extratos bancários incompletos, que não abrangiam todo o período da campanha, e a existência deste cheque que foi aqui mencionado. No que se refere aos recibos eleitorais, a jurisprudência é pacífica, o voto está escrito, está disponibilizado já para Vossa Excelência. Eu vou resumir. Também, com relação a essas divergências das informações, a ausência de extratos bancários já é também outro fator que é assentado na jurisprudência dessa Corte como motivo de desaprovação. E, por fim, eu menciono apenas de forma bem resumida essa questão relativa a esse cheque que foi observado pelo relator. A rigor, a falta de esclarecimento sobre esse cheque pode demonstrar algumas condutas que eu enumero aqui no meu voto escrito, que seriam ter sido assumido pelo partido, não ter sido pago, ter sido quitado com pagamento que transitou à margem da conta, ou ter sido cancelado. Em qualquer das hipóteses, não houve a explicação sobre esse cheque e, consequentemente, isso macula a prestação de contas junto com os demais fatos de ausência de extrato e os outros pontos apontados aqui ao longo do voto. Com essas considerações, eu encaminho meu voto no sentido da desaprovação das contas de campanha de Ricardo Mendonça Fernandes, candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2014, em consonância com o parecer ministerial, que é como eu voto. Divergência? Divergência, acompanha o relator. Proclamo ser posto pelo relator. Também acompanho. Tem aqui uma matéria administrativa. A pauta administrativa, nós temos o PAI 17984-2010, que é requisição, pedido de prorrogação, ambos os pedidos, né? O PAI 18.000-2010, todos da 48 Zona Eleitoral. Um é com relação a Patrícia Pereira Cavalcante, do município de Parnamirim, também Maria do Socorro de Oliveira, ambas do município de Parnamirim. Doutor Gilberto. Senhora presidente, os 2 processos tratam de prorrogações de requisições de andamento junto à 48ª Zona Eleitoral em Parnamirim e é justificado diante do baixo quantitativo de servidores junto àquela zona, que é de apenas um servidor do quadro efetivo desta Corte, e conta ela com mais de 60 mil eleitores inscritos. São as servidoras Patrícia Pereira Cavalcante e Maria do Socorro de Oliveira. Estas duas são servidoras do quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Parnamirim, exercem no seu órgão de origem o cargo de auxiliar de serviços gerais, em que pese já tenha havido, já em diversas oportunidades aqui já pude me pronunciar a respeito da aparente inadequação relativa a este cargo para com o exercício de funções na Justiça Eleitoral. Há alguns fatores que devem ser levados em consideração, dentre eles o fato de que esta zona está na realização de procedimento de cadastramento biométrico,
que demanda grande quantitativo de servidores, como já mencionado até por Vossa Excelência, assim como o fato de se tratar de uma zona que não é da capital, onde nós sabemos que existe uma precariedade pelo menos de quantidade de servidores públicos requisitáveis, além disso, que preenchem requisitos de imparcialidade. E, neste caso, os servidores já desempenham suas funções há alguns anos e que demonstram já plena experiência no exercício dessas funções. A incidir sobre tais servidores, tais como aplicação de sanções disciplinares ou exercício de atividade político-partidária, razão pela qual o opinamento é pelo deferimento de ambas. Eu defiro alguma... Também defiro. Pois é, então, não havendo mais nada a tratar, alguém tem alguma coisa a tratar? Como essa pasta está muito custosa de chegar, amanhã eu prometo a Vossa Excelência que trarei e darei todas as informações com relação à biometria. Obrigada, mais um dia de trabalho e até amanhã, no mesmo horário. Bem, estamos todos em paz, senhorinhas também, aí, apostos da sessão, secretariano, serviço de som perfeito, doutor, diretor, nosso secretário Silvanildo. Bem, invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão do ano 26 de janeiro de 2016, terça-feira. Em discussão a ata da sessão anterior. Eu acredito que foi disponibilizada. Eu consulto o desembargador Glauber Rego, desembargador Eduardo Guimarães, desembargador Sérgio Maia, desembargador Alceu Cico, Também aprovo. desembargador Verlando Medeiros, desembargador Luiz Gustavo Smith. Aprovo, senhor presidente. Aprovada a ata da sessão anterior. Expediente. Não há expediente. Comunicações e proposições. Bem, eu tenho duas comunicações a fazer antes de começar a pauta jurisdicional, que é a pedido da nossa presidente, desembargadora Maria Zeneide, que hoje não se encontra porque se encontra na cidade de Aracaju, que ela foi fazer uma visita técnica, ela e alguns servidores, nos dias de hoje, mas ela chega hoje de madrugada, em Sergipe, Aracaju, e me pediu que não só presidisse, como substituto, convocasse o eminente desembargador Glauber Rego, que inclusive a sessão hoje foi adiada para a próxima quinta, não é isso, desembargador? Então, em primeiro lugar, eu quero saudar o desembargador Glauber Rego, e darei a palavra logo em seguida para Vossa Excelência nas comunicações e comunicações, agir como adequadamente achar que deve fazê-lo. Mas eu, em meu nome pessoal e do colegiado, eu saúdo Vossa Excelência, que é por muita honra que nós temos Vossa Excelência como integrante da Corte do Tribunal de Justiça do Estado e agora também como suplente, né? E logo, logo, acredito que chega a vez aqui de Vossa Excelência nesta Corte. Pelo andar do carruagem não está muito longe, né? Mas, enfim, o tempo Deus dirá, mas Vossa Excelência vai chegar. Então, para mim é muito honroso. Em segundo lugar, desembargadores, senhoras e senhores, saudando as assessorias, também na pessoa do Dr. Arnaud, que se encontra aí, a desembargadora pediu para dizer que a biometria 2003, a primeira etapa, tem um custo estimado em 1.375.000, sendo que 960.000 é despesa com contratação de pessoal, e abriga a 48ª e a 59ª zonas, no total de 485.992,16 mil reais. Nas zonas de Parnamirim, 48ª e 50ª zonas, no período de 19 de janeiro a 27 de fevereiro de 2016, no horário de segunda a sexta-feira, de 8 às 16 e ao sábado, de 8 às 14.
No local é na Escola Municipal Maria do Céu Fernandes, Rua Doutor Sadi Mendes, sem número, Santo Reis, Parnamirim. O agendamento dos eleitores poderão agendar mediante antecedência pela internet e através do site nosso aqui, www.trern.jus.br. Bem, em seguida nós concomitantemente estamos em Goianinha, na 9ª Zona Eleitoral, também no período de 20 de janeiro a 26 de fevereiro de 2016, no horário da segunda a sexta-feira, das 8 às 16 e sábado das 8 às 14 horas, no Centro Administrativo Rubens Lisboas, que fica na RN 003, Goianinha. Ainda na primeira etapa, nós temos Espírito Santo, que é a 9ª Zona Eleitoral, que vai do período 22 de janeiro a 17 de fevereiro, no horário igual, ou seja, segunda e sexta-feira, das 8 às 16 e de sábado, das 8 às 14 horas. Está sendo feito na Câmara Municipal do Espírito Santo, na rua Aloysio Bezerra, número 57, Espírito Santo. Estamos também nessa primeira etapa em Tibau do Sul, na Zona Eleitoral, né, pertencendo tudo à Zona Eleitoral, Goianinha no caso, sendo que aqui em Tibau vai de 21 de janeiro a 26 de fevereiro do corrente ano, de segunda a sexta, das 8 às 16, de sábado, das 8 às 14, na Câmara Municipal de Tibau, Vila Dona Isabel, número 26, no centro de Tibau. E finalmente em Judiá, essa eu tive na correção já o ano passado. É a 9ª Zona Eleitoral, no período de 22 de janeiro a 17 de fevereiro de 2016, no horário de segunda a sexta-feira, das 8 às 16, de sábado, das 8 às 14, no local Câmara Municipal de Jundiá, na Rua da Matriz, número 10, Jundiá. E a segunda etapa, senhores desembargadores, senhor membro do Ministério Público, eminente doutor Gilberto Barroso, nós temos a segunda etapa, só que vai ser de fevereiro e março, que pegará os municípios e respectivas zonas eleitorais de São Gonçalo do Amarante, Canguaretama, Bahia Formosa, Vila Flor, Estronóis, Rio do Fogo e Maxaranguape. Ok? Era esse aviso. E por fim, para passar a palavra pela ordem ao desembargador Glauber, eu quero registrar com muita honra, que já o fiz anteriormente no gabinete, da presença do nosso eminente e querido colega e amigo, integra a suplência dessa corte agora. E eu entendi, desembargador Luiz, porque eu estava ontem meio tonto, como é que ficava o recém-empossado. Isso depois, há 15 anos, mais de 15 anos, não acontece essa simultaneidade. O doutor Herbert Mota se encontra ali à minha esquerda, sentado, veio fazer uma visita à presidente, mas a presidente viajando, mas ele nos honrou com a presença, não é? E se encontra ali sentadinho, mas depois de mais de, salvo engano, 10 a 15 anos, não ocorre. Pois não, doutor Luiz? Na verdade, desembargador, ocorreu uma simultaneidade, até eu mesmo pensava que não, foi? Mas ocorreu comigo em 2012. Por uma semana, mais ou menos, ficamos... Sim, mas o senhor se refere aos 4, né? Aos 4. Então de fato não ocorreu não, porque em 2012 existiu uma ocasião em que ficamos os 2 substitutos com assento, mas aí não tinha os titulares. Tinha um titular só nomeado, mas não empossado, que era o desembargador Verlano. Perdoe, realmente... Essa informação que me passaram. É isso mesmo. Fazia muito tempo. Os 4. Vossa Excelência, desembargador ministro Verlano, o suplente, que é Vladimir agora, e Mota, que é suplente do ministro Luiz agora. Não é? É verdade. Ok? Tá bom? Bem, era só isso que eu tinha a dizer. Eu passo a palavra ao desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, só agradecer as palavras carinhosas de Vossa Excelência e dizer também da minha satisfação mais uma vez aqui estar presente e aproveitar a oportunidade e também dar as boas-vindas ao doutor Eduardo, que aqui toma assento em substituição ao doutor Almiro, que está no gozo de férias. Eduardo, eu já saudei ontem.
Só isso, senhor presidente. Ok. Desembargador Eduardo Guimarães, com a palavra. As boas-vindas ao desembargador Glauber Rego. Uma importante contribuição que este tribunal ganhou, a participação do desembargador nessa corte. Então, ele será sempre bem-vindo. Obrigado, doutor. Prefeito, desembargador Sérgio Maia. Não, senhor presidente, só para cumprimentar mais uma vez aqui o desembargador Glauber Rego. Desembargador ao seu ciclo. Também da mesma forma, só boas-vindas, desembargador Glauber. Desembargador Verlando Medeiros. Bem, senhor presidente, eu não tenho nenhuma comunicação, também só desejar aqui ao doutor Glauber que seja bem-vindo novamente a essa corte e dizer, senhor presidente, que eu tenho 2 prestações de contas em mesa. Ok, está aqui na pauta, excelência. Desembargador Luiz Gustavo Schmidt. Do mesmo modo, senhor presidente, é apenas saudar mais uma vez a presença do desembargador Glauber, que engrandece essa corte, sem dúvida. Doutor Gilberto Barroso. Que apenas saudar o doutor desembargador Glauber. Ok, não mais havendo comunicações de proposições, não obstante, até o término da sessão poderemos fazê-lo. Quero comunicar ao desembargador Glauber que o desembargador Eduardo Guimarães só está aqui até o dia 13 de fevereiro, apesar de que a próxima semana Sua Excelência nos vai lamentavelmente se ausentar, concomitantemente o titular. Sua Excelência vai fazer uma oceânica, não é? Viagem Natal Penosa travessia do Atlântico. Natal São Paulo Madrid. Merecida. Talvez, senhor presidente, o doutor Almiro possa comparecer nas sessões da próxima semana. Ele aventou a possibilidade de pedir o adiamento dos 2 dias. Pois é, porque das não férias para poder ficaríamos sem assento, ficar a bancada federal vago, né? Então ele deverá fazer isso. Ok. Aí a corte ficará completa. Completa. Muito boa notícia, desembargador Eduardo, muito boa. Não obstante, enfim, Vossa Excelência vai a serviço, foi brindado com isso, e isso é muito honroso para todos nós, não é? Ter Vossa Excelência como membro da Corte, não só da quinta sessão Judiciária Federal Regional, Tribunal Regional, no Rio Grande do Norte. Vossa Excelência honra a nós e Almiro, e participando de um concurso, de um curso que é internacional. Isso é uma coisa muito importante. Eu só não gostaria de estar na pele dos eventuais réus. Eu vou lá para me aprimorar mais um pouquinho, excelência. Como é? Eu vou lá para me aprimorar mais um pouquinho. Pois é, daí no momento atual, o assunto é importante, que vai estudar lá, lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro e cooperação internacional. Pelo amor de Vamos Deus. discutir esses assuntos lá. Importantíssimo para o nosso país. Só no momento atual. É pouca coisa, é besteira. Eu quero que o senhor... Vai voltar com a macaca. Bora, macaca, bota nisso. Macaca perde feio. Bem, vamos para a prestação de contas 751-35 da relatoria do desembargador Verlando Medeiros. Está mesmo, excelência? Senhor presidente. Pode identificar a prestação sem sustentação, excelência. A prestação de contas 751-35, ela foi... Trata de prestação de contas de Edson Souza Batista, candidato a 4 deputados estadual nas eleições de 2014, identificada como não prestada nos termos permissivos do artigo 30, inciso 4 da Lei 9.507, nós ficou o candidato para em 72 horas fazê-lo. Ante a recalcitrância do candidato em cumprir a obrigação em prestar as suas contas de campanha, toda a Procuradoria Regional em sintonia com a CACEL também apresentou parecer pela declaração de omissão na prestação de contas. Senhor presidente, é o relatório. Em discussão, relatório aprovado. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, aqui já temos vários precedentes dessa casa. Eu estou julgando como não prestado as contas de Edson Batista, candidato nas eleições de 2014 ao cargo de deputado estadual, e em consequência estou aplicando a sanção de impedimento de obter certidão de quitação eleitoral, senhor presidente. Como eu estou votando. Perfeito. Desembargador Luiz. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Glauber Rego. Também, senhor presidente, acompanho o relator.
Desembargador Eduardo Guimarães. Acompanho também, senhor presidente. Desembargador Sérgio Maia. Sem divergência. Desembargador Alceu Cico. Também sem divergência. Proclamo o resultado. Prestação não, contas de prestação não feitas no termo do voto do relator, inclusive com a recomendação final feita por Sua Excelência no voto, viu, Silvanildo? Segunda prestação de contas é a 78947. Vossa Excelência também, desembargador Gustavo, por Verlando. Essa daqui, senhor presidente, é um tanto quanto curiosa. Foi uma prestação de contas que foi apresentada por Genival Coutinho Bezerra. Ele também foi candidato ao cargo de deputado. Senhor presidente, fazendo um contingente dos receios eleitorais e a nota fiscais acostada aos autos, além da competência e ausência de termos de doação ou cessão, verifica ainda a existência de receita estimada sem a correspondente nota fiscal ou recibo eleitoral, senhor presidente. Se não, vejamos. Aqui eu faço um quadro interessante, onde existe só a apresentação de 3 notas fiscais e o resto tudo foram ausentes. E não existe também nenhum termo de doação. E nesse caso específico, senhor presidente, o que eu achei interessante é que o candidato, ele declarou à Justiça Eleitoral que ia gastar na sua campanha R$ 2.127,35, ao passo que trouxe recibos eleitorais no valor de R$ 12.900, fazendo 606% a mais do recurso arrecadado na sua campanha, não que por si só mesmo demonstra uma fonte de distorção nas informações prestadas. Então, nesse sentido, eu estou votando em consonância com a CACEL e também com o parecer do Ministério Público pela desaprovação das contas do candidato Genival Coutinho Bezerra, senhor presidente, como eu estou votando. Pela desaprovação. Desaprovação. Em consonância com o Procurador Regional Eleitoral. É isso? Isso. Desembargador Luiz. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Glauber. Não diviso, presidente. Desembargador Eduardo Guimarães. Também não divijo. Desembargador Sérgio. Com o relator. Desembargador Alceu. Também com o relator. Proclamo o resultado nos termos do voto do relator, pela desaprovação. Nós temos agora na pauta o recurso eleitoral 3-25 da relatoria do desembargador Luiz Gustavo Alves Smith. Está em mesa, Excelência? Está em mesa, senhor presidente. Pode identificar e relatar, Excelência. Recurso eleitoral já identificado por Vossa Excelência, tem como recorrente o Partido Social Democrático, PSD, por meio do órgão municipal do município de Itaipu, no Rio Grande do Norte, representado pelo advogado Fábio Cunha Alves de Sena, e tem como recorrido o Ministério Público Eleitoral. Recurso interposto em face de sentença proferida pelo eminente juiz da 46ª Zona Eleitoral, que desaprovou a prestação de contas anual do Diretório Municipal do PSD em Itaipu, relativa ao exercício 2014. O órgão técnico, em parecer conclusivo, manifestou-se pela desaprovação das contas. Em sua decisão, o magistrado julgou-as desaprovadas por considerar que os vícios comprometiam a regularidade das contas, determinando a suspensão de cotas do fundo partidário pelo período de 12 meses. A agremiação interpôs recurso, sustentando a inexistência de movimentação financeira, o que, em sua ótica, desobrigaria do dever de abrir conta bancária e de autenticar o livro diário. Pediu ainda que fosse aplicada a resolução número 23.432, que revogou a resolução 21.841 e pugnou pela reforma da decisão com a consequente aprovação com ressalvas. Contra razões apresentadas, com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, e é o que importa relatar. Senhor presidente, o voto está disponibilizado, eu vou procurar resumir aqui ao máximo, mas eu começo mencionando que a tentativa de aplicação da novel resolução, qual seja a de número 23.432, que revogou a 21.841, o que foi pedido em razão do recurso não se aplica à hipótese. E isso porque já é assente no entendimento dessa Corte e, sobretudo, no próprio artigo 67 da própria resolução, que as inovações ali trazidas só se aplicam a prestações de contas em curso no que tange a matéria de ordem estritamente processual. Dito isso, não assiste razão quanto a esse argumento.
De mais a mais, de forma bem sucinta, o voto detalha melhor, eu estou à disposição para qualquer esclarecimento, mas sequer houve a abertura de conta bancária para a movimentação desses recursos. Consequentemente, não existem extratos ou qualquer coisa que pudesse embasar a prestação de contas. E também o livro diário também não foi juntado. Todas duas, o livro diário não foi apresentado de forma autenticada. Todas essas duas irregularidades consubstanciam em falhas de natureza grave que recomendam a desaprovação da prestação. A esse teor, nós temos diversos julgados, inclusive, dessa corte, onde eu menciono alguns aí no voto. Um deles de relatoria do juiz Ricardo Procópio, outro do juiz Ricardo Moura, esses se referindo à questão da abertura de conta bancária, da necessidade de abertura. Também em relação à questão dos livros eu menciono precedentes do juiz Carlos Vigílio e também do doutor Eduardo Guimarães, aqui presente. E com essas considerações, eu entendo que os vícios encontrados na prestação comprometem de fato a sua regularidade, sendo incontornável o reconhecimento da violação aos ditames legais da matéria de regência, no caso, a resolução 21.841. E não vejo razão para qualquer reforma da sentença, de modo que encaminho meu voto em consonância com o parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. E é como eu voto, senhor presidente. Ok. Escolho o voto do desembargador Glauber Rego. Presidente, só um questionamento, Gustavo. O prazo da suspensão do repasse, Vossa Excelência fixou em... Está confirmando... Não, estou mantendo o que ficou na sentença, que seriam 12 meses. 12 meses, que é o máximo. Eu estou me recordando daquele julgamento, Vossa Excelência era o relator e que restou vencido, se eu não estou enganado, era do partido na época, eu acho que era o PMDB. Eu não sei se o juiz justificou em função da ausência do extrato bancário, porque aí ele é como se não tivesse sido nem prestada, porque não tem transparência. Não sei se a dosimetria foi em função disso. Aqui foi falta de abertura de conta, não tinha sequer uma conta específica. Que é o mais gravoso. E a falta do registro do livro diário, da autenticação do livro diário em cartório. Então nada disso existiu. Creio que por isso ele tenha fixado essa dosimetria em 12 meses, que foi uma coisa, realmente é o máximo. Mas eu encaminhei o voto nesse sentido, mas estou aberto à sugestão dos colegas. Se a Corte, assim, achar que deve haver alguma modificação nesse quanto, eu estou sujeito a rever também o meu... É o máximo. E normalmente aqui aplicava 12 meses quando não prestada, que até defendia a tese de que não prestar é muito mais grave do que rejeitar, porque não prestar você simplesmente não dá nenhuma satisfação. Não tem controle nenhum, é muito mais grave. Aí aplicava 12. Eu não sei se nesse caso... Parece que não houve movimentação porque não houve arrecadação, por isso não houve abertura, né? Foi isso? A jurisprudência é no sentido, Excelência, de que a necessidade da abertura de conta existe, mesmo que ela não tenha uma a desaprovação não acho que não. O que o desembargador Glauber questiona é só a dosimetria da sanção. Como eu disse, e o recurso é nesse sentido, ele pede também pelo menos a redução, se há pedido nesse sentido? Bem, aqui, desembargador Luiz, há uma conversa aqui que eu ouço de que um precedente de 9 meses, é isso? Naquele, se recorda? Era 6 ou 9. PMDB. 6 ou 9. Que aqui, senhor presidente, senhor relator, tem... como disse o doutor Sérgio, ele se assemelha a uma não apresentação das contas, porque de fato ele não trouxe os documentos que permitiriam a verificação, ou seja, se não trouxe conta, não abriu conta, não abriu extratos, por mais que se diga que não houve arrecadação de recursos, a jurisprudência entende que é apenas com essa apresentação que isso é verificado. Mas, ainda que não seja a hipótese de aplicar no grau máximo, como fez o juiz de primeiro grau, pelo menos 9 meses, algo mais próximo, porque aqui não se permite apurar nada. Eu acho eu acho que é razoável. Mais pertinente. Com a sugestão do MP? Não, o que eu estou aberto à sugestão dos eminentes colegas,
E apenas respondendo ao questionamento do Dr. Sérgio, o pedido se subsume à reforma da sentença de piso, com o consequente julgamento das contas apresentadas pelo Partido Social Democrático, sendo estas aprovadas com ressalva apenas quanto à falta de autenticação do livro diário no ofício civil. Esse é o pedido. Mas, ao meu ver, se ele está pedindo para reformar, acho que poderia... Abrange a redução da multa aí, da sanção. O prazo de sanção. Seria o provimento parcial, né? Parcial. Concorda, desembargador Luiz? Concordo, sem problema. Então fica pela desaprovação com a combinação final de 9 meses ao invés de 9 meses ao invés dos 12. Correto? Eu concordo. Eu concordo. Desembargador Eduardo? Concordo. Concorda? Com essa nova... O MP também? Julgamento. O doutor Gilberto também, de acordo? Reformulo o parecer para esse Parcial, sentido, porque reformula. na verdade isso não foi nem enfrentado no parecer, né? Foi Ok. manter... Com relação à aprovação. Desembargador Sérgio? Também, senhor. Bem, desembargador Também Alceu? concordo. Desembargador Verlando? Então, no recurso conheceu e deu provimento parcial nos termos do voto do relator. Em discussão, a ata da sessão anterior, consulta o desembargador Glauber. Aprovo, senhor presidente. Desembargador Eduardo Guimarães. Desembargador Sérgio Maia. Também aprovo, presidente. Desembargador Alceu Cico. Também aprovo. Desembargador Verlando Medeiros. Desembargador Luiz Schmidt. Aprovo, senhor presidente. Aprovada a ata da sessão anterior. Doutor Gilberto, desculpe. Objeção, senhor presidente. É uma objeção do eminente Procurador Regional Eleitoral, doutor Gilberto. Aprovada a ata da sessão anterior. Expediente. Comunicações e proposições. Eu não tenho. Desembargador Glauber. Não, bem não, senhor presidente. Desembargador Eduardo. Desembargador Sérgio. Não tenho, presidente. Desembargador Alceu. Também não. Desembargador Verlano. Desembargador Luiz Gustavo. Sem proposições, senhor. Doutor Gilberto. Nenhum, senhor presidente. Bem, passando a jurisdição, nós temos aqui um processo em mesa, eu não sei, segundo, não sei se a pauta está atualizada, mas o recurso eleitoral 3114 da relatoria do desembargador Eduardo, está em mesa, excelência? Está em mesa, senhor presidente. Pode identificar e relatar, excelência, que não vai haver sustentação oral. Senhor presidente, esse processo se refere a uma prestação de contas de partido político, no caso do PSD, Partido Social Democrático. As contas foram desaprovadas em primeira instância e estamos aqui a apreciar o recurso manejado pela agremiação. Em suas razões recorrentes, sustenta que as irregularidades detectadas, ou seja, a falta de abertura de conta bancária e a ausência de status bancários do recorrente e ainda a falta de autenticação do livro diário pelo ofício civil configuram irregularidade formal sem potencialidade para reprovação das contas, ante a ausência de movimentação financeira pela comissão. Postula a aplicação dos princípios da razoabilidade e incidência da lei mais benéfica ao caso em tela, a fim de fazer incidir as inovações trazidas pela resolução número 23432 de 2014, que, segundo a DUS, dispensaria a abertura de conta bancária e a autenticação de livro diário quando comprovada a ausência de movimentação financeira no exercício. Em sede de contrarrazão, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença recorrida, destacando não terem sido sanadas as irregularidades. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso ao relatório, senhor presidente. Então, o relatório aprovado, como vota Vossa Excelência, desembargador Eduardo? Senhor presidente, esse caso aqui é muito parecido com a prestação de contas que foi apreciada ontem por esta corte, também do mesmo partido, a relatoria do desembargador Luiz Gustavo Schmidt.
as irregularidades são semelhantes, enfim, aqui são falta de abertura de conta única, né? Em contrariedade ao disposto na resolução, não apresentação dos extratos bancários, não autenticação do livro e ausência de registro de recurso estimável em dinheiro referente à prestação de serviços contábeis que estão comprovados na própria prestação de contas, né? E não houve um recibo respectivo à prestação daqueles serviços bancários. O partido teve as oportunidades para sanar essas irregularidades e não apresentou a documentação. Então, insiste nessa tese de aplicação da proporcionalidade e da lei mais benéfica, a resolução de 2014, que no seu artigo 67 expressamente veda a aplicação de suas normas retroativamente a prestação de contas anteriores a 2015, de 2014, portanto, alcançando 2014, portanto, as regras pretéritas, né? Então, eu aqui, em suma, senhor presidente, para não nos cansar a todos, o voto ficou extenso, está exposto aí já, está disponível. Eu acolho o parecer ministerial pela manutenção da sentença, em provimento do recurso, mas ao final aqui eu faço aquela ressalva tão bem lembrada ontem pelo desembargador Glauber Rego sobre a fixação da penalidade, para não ficar em 12 meses. No caso aqui também estou reduzindo para 9 meses, tal como aconteceu ontem. Então, em suma, esse é o meu voto, que submeto à apreciação da Corte. Provimento parcial, né? Parcial provimento do recurso, somente para reduzir a penalidade de suspensão das cotas do fundo partidário para o prazo de 9 meses. Exato, ao invés de 12, perfeitamente. Nós tivemos um precedente ontem, como nós vimos, foi negociado aqui com apoio do Ministério Público, do Dr. Luiz, do desembargador Luiz. Acredito que todos nós estamos a recordar. Eu colho o voto do desembargador Sérgio. Com o relator, senhor presidente, a matéria já discutida ontem, né, semelhante, devidamente acolhida a sugestão do desembargador Glauber, eu acompanho o voto do relator, não somente para reduzir para 9 meses a penalidade. Provimento parcial, perfeito. Desembargador Alceu Cico. Também sem divergência, acompanho o relator. Acompanho o relator. Desembargador Verlano. Integralmente também. Desembargador Luiz. Acompanho o relator, senhor presidente. Ok, está dentro daquele parâmetro. Exemplo que foi parametrizou, não é? É. Perfeito. Desembargador Glauber. Também, senhor presidente, acompanho o relator. Ok. Então eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Conheci e deu provimento parcial nos termos do voto do relator, porque a parcialidade fica por conta, Silvanildo, do prazo de, ao invés de 12 meses, 9 meses. Correto? Bem, julgado esse primeiro recurso eleitoral, 3114, nós temos o segundo, que é o agravo regimental, número 70.24, que esse processo é da relatoria do desembargador Almiro. E, por consequência, Sua Excelência se encontra ausente de férias, não é? Como todos nós sabemos, encontra-se na cadeira do desembargador Eduardo. Quero comunicar que o desembargador Almiro ontem teve um desconforto. Ele, já à noite, ele parou para fazer um lanche, que ia ser atendido, não ele, parece que alguém da família dele, não foi ele pessoalmente, ia ser atendido por Dr. Marco Leão, que é aquele hematologista, lá para 2 horas da madrugada. E aí houve uma intercorrência, parece que nem chegou a ser atendido, porque o Dr. Marcos Leão teve que sair para uma urgência. O Dr. Marcos Leão, todos nós conhecemos, né? Os horários dele são... noturno. Como é? Noturno. Madrugada. Você vai, é como o Dr. Silvio Dantas. O Dr. Silvio, ele só cirurgia hoje. Aí você vai para uma consulta depois ou antes, ele aceita lhe pegar, aí você sai de lá de meia-noite, 1 hora, 2 horas. É o horário, senão não tem. Ainda bem que o consultório dele é mesmo para onde ele mora, né? Porque é só pegar o relevado. Ele só faz deixar, ele mora na minha torre, 25. Exatamente. Tem uma filha que é pilota da fábrica.
Eu disse a ela que ela ia me dar um prêmio, fazer um voo solo comigo. Mas doutor Luiz subiu mal? Não, ele estava comendo, fazendo um lanche. Doutor, não, ali lá por volta de, era 8h30 da noite, 9 horas da noite, lá no Paulista. Ah, sim. Ele se encontrava lá, não, estou fazendo aqui um tempo aqui, tirando um tempo, comendo alguma coisa para ir pegar alguém, não sei se será. Alguém da família dele para ir para Marco Leão. E aí, mas, enfim, notícias, se o doutor Almiro ou o doutor Eduardo tem alguma informação mais recente? Ele não me disse nada. Não mandou nenhuma mensagem para mim. Então, a propósito, eu não vi nenhum comentário. A título de sugestão, esse agravo regimental, caso o doutor Almiro venha na próxima semana, me parece que pode ser que venha, teria que convocar o doutor Herbert Mota, né? Ele está convocado para a próxima semana, acho que sim. Provavelmente o doutor Eduardo não vem segunda e terça, né, doutor Eduardo? Não virei. Semana toda, né? Estou fora já. Terça e quinta, a sessão da próxima. Terça e quinta. As sessões estarei fora já. Aí depois... Não vi nenhum aviso aqui sobre... É a primeira de fevereiro. Nós temos ido para a pauta de fevereiro. Por isso, dia 2 e 4 na próxima semana. 2 e 4, eu não sei se o doutor Eduardo já tem voltado, não. Senhor presidente, 2 e 4 na próxima semana? De fevereiro, é agora, próxima semana, fevereiro. Terça e quinta. Eu estarei fora. Aí, doutor Almiro ficou de verificar a possibilidade de o corregedor suspender as férias dele nesses 2 dias para ele poder comparecer. 2 e 4. Mas ele não me deu mais notícia. Aí eu não estou sabendo como é que está isso. Eu tenho um processo pautado para sexta-feira agora, mas vai ser uma sessão solene. É um processo crime, é um recurso criminal. Se a corte preferir, eu posso deixar para que ele traga na próxima semana, porque talvez tenha algum... O senhor não está aqui. Mas aí ele traz. Ele poderia trazer. Não, mas então o senhor não pode pautar. Eu já pautei para sexta-feira, agora eu não sei se... Mas aí não vai ser por 2, vai ter que tirar de pauta para repautar. Porque é preciso os advogados, já estamos no prazo, começou, foi 21 de janeiro, os prazos estão correndo eletronicamente, e o processo pautado com determinado relator, ele, se for mudado, tem que ser repautado. Tem que ser repautado? Sexta-feira vai ter julgamento? Não é como possível, é que é a programação? Ficou um desembarque de declaração para ser julgado sexta-feira, não foi isso? Eu vou... Agora, a gente precisa de pelo menos um julgamento, Pelo menos de um julgamento para ele. Eu acho que esse processo sexta-feira eu tenho esse criminal, que eu pautei, está pautado, eu posso trazer. Não é coisa muito complicada também não. Não é demais complicado não. Eu trago esse recurso. Então traga. Muito complicado, eu trago. Só se não tiver nenhuma condição. Se os discursos aqui forem de 1 hora cada um, aí não sei. Fica complicado. Os homenagens. Mas eu trago o processo. Eu vou falar. Eu trago o processo. Já me comprometi. Não, senhor, não, senhor, não, senhor, não, senhor. Não conte comigo. Eu vou estar sentado ali naquela bancadazinha ali, sentado no meu lugarzinho, calado, cumprimentando, depois parabenizando e somente. Eu não tenho voz. Sexta-feira, pode trazer o processo. Vamos pautar amanhã. Já está pautado. Já está pautado, sexta-feira agora. Pautado para sexta. Não é, o desembargador Velano traz um embargo dele, de toda sorte. E advertir, viu, Silvano, você vai estar aqui, a desembargadora que precisa ver um julgamento. Além da homenagem, nós precisamos julgar pelo menos um processo para justificar a sessão. Aquele que houve, ainda bem que Sérgio fez o relatório e depois foi que suscitou a suspeição e aí suspendeu, mas só homenagem sexta-feira não, aí não adianta. Não dá às 8. É mesmo que chover no molhado. Correto assim? Ok. O desembargador Velano traz e o desembargador Eduardo pauta também o criminal. Já está pautado. Só se eles veem como a gente julga aqui os ministros. Para depois reformarem lá.
Depois de encerrada a sessão, Mas eles não estão no TSE, nem Bem, não havendo pauta administrativa, doutor Gilberto, eminentes colegas, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando uma outra ao mesmo horário. A Assessoria de Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte lançou 2 novos produtos que vão ajudar na divulgação de notícias e eventos para magistrados e servidores. Confira. Que além da preocupação com o público externo, evidentemente que a gente vai sempre tê-la, né, de estar sempre informando, levando esses serviços, essas informações para o nosso eleitor, principalmente, mas também precisamos, antes de tudo, que o nosso usuário principal, que é o nosso servidor, o nosso magistrado, também esteja informado e bem informado. Então, é uma preocupação desde o início da gestão, o desembargador Vigílio já vinha conversando comigo, e depois a desembargadora Zeneide, que vocês conhecem e sabem o quanto ela valoriza essa questão da boa informação, da comunicação. E com eles, com o apoio deles, a gente está desenvolvendo alguns produtos agora nessa fase mais interno, que a gente tem essa proximidade maior com o nosso servidor, com o nosso magistrado. A gente está vendo aqui ao fundo os painéis, um dos painéis eletrônicos, né? Essa é uma das novidades. Exatamente. Esta semana a gente teve a felicidade de implantar o Media Indoor, que nada mais do que um painel eletrônico, onde a gente distribuiu 6 painéis eletrônicos no prédio sede, inicialmente, e esses painéis, de uma forma econômica e numa velocidade maior, levam essa informação para o nosso servidor. Então, substituímos aqueles murais, né, físicos, onde a gente tinha que imprimir papel. Com isso, a gente gastava papel, tinta, impressora, manutenção de equipamento, etc. E hoje a gente está com esses painéis eletrônicos que gastam, em média, por mês, R$ 5,00 de energia, né? Então, claro que tem um custo, mas é um custo bem menor, inclusive o custo ambiental do projeto. Fora ele, nós também, com a colaboração de colegas da 69, né, da zona eleitoral, lá o Reivaldo, e outros colegas, a gente não faz nada sozinho, é a equipe da Ascom, junto com as demais unidades. A gente está também, mandamos agora a primeira info.ascom, que é uma news, né, uma página eletrônica que a gente manda com um resumo das principais notícias dos últimos 15 dias. Inicialmente quinzenal, eu espero que no próximo ano a gente consiga fazê-la semanal. E outros produtos, como o Clipping, que a gente sistematizou. Hoje todos os funcionários, todos os magistrados têm acesso à clipagem, então diariamente é clipado notícias tanto do TRE, do regional daqui do Rio Grande do Norte, quanto notícias políticas, que são dos nossos interesses e outras. Então, a gente clipa esse material diariamente e disponibiliza na nossa intranet. A intranet está com um novo layout, dentro dela temos o link comunicação, e lá dentro de comunicação a gente tem, além do clipping, nós temos uma galeria de fotos, onde todas as unidades, todos os servidores em suas ações e atividades institucionais mandam essas imagens, e fica lá à disposição deles, de todos nós. E também, aí tem o Justiça Eleitoral na TV, temos o TRE em movimento, temos um linkzinho que eles podem nos mandar as informações e uma imagem para se transformar em notícias. E assim a gente vai aprimorando, aí espero que a gente consiga se comunicar melhor. Quer dizer, então, o servidor que quiser colaborar com esses produtos, ele tem como colaborar entrando justamente nessa página que você citou agora? Sim, tanto no link, quanto a gente também tem esse e-mail chamado Usuários, que a gente manda a news, e nesse mesmo temos o nosso e-mail, Ascom. Então, hoje já existe assim, um trânsito muito bom de informações, né, entre eles. Hoje, que eu digo comigo, eu acredito que antes também, mas a gente cada vez vem aprimorando mais essa comunicação, né? Esse trânsito de comunicação entre as zonas eleitorais e a gente, entre as unidades e a gente. O Justiça Eleitoral na TV termina por aqui. Como sempre, foi um privilégio a sua companhia. Lembrando que você pode rever esta e outras reportagens do programa no nosso canal no YouTube. Até a próxima edição.